a quem colocou primeiro aqui, que foi o Marcos. Essa segunda pergunta dele aqui, ela é mais pertinente, depois eu respondo a outra. Marcos, vou ler aqui a sua pergunta, tá, ao vivo. Sendo a barreira de frequência criação de Miguel e Sananda, que depois foi sequestrada pelos Chopates, não houve ação para retomá-la? Bem, Marcos, não foi a barreira de frequência que foi sequestrada. Ela simplesmente foi levantada por conta da tomada foi do simulador, né, pelos Chopates através dos reptilianos. Reptilianos é que foram a ponta de lança, né? E os Chopates, obviamente, eles estavam... Porque os Chopates eles não são físicos, gente, tá? A gente comenta, muita confusão se faz disso, mas os Chopates são seres multidimensionais, tá? Eles não possuem corpos físicos. Então, eles se utilizam através de influência neural, chips e tudo que vocês já ouviram falar a respeito de implantes com as raças nas quais eles têm como seu controle, tá? Então, o que foi tomado aqui foi o simulador e que, por conta dos problemas que já estavam gerando aqui no planeta, houve a necessidade de subir a barreira de frequência para cortar a ligação das almas que estavam aqui com a sua parte superior, mas principalmente com outros fractais que estariam realmente vivendo em outros planetas e outras realidades, de modo que esses fractais não fossem ou não tivessem uma influência negativa através de ressonância, já que todos os fractais de um mesmo eu sou, eles possuem ligações, digamos, quânticas, né? Então, a barreira de frequência, principalmente, foi por conta disso, você criar um campo de contenção, né? Uma quarentena. Deixa eu anotar aqui, Marcos, que eu já respondi uma sua, para não me perder aqui. Vamos lá para a pergunta da Fabiola. Após os anos 50, houve crescimento elevado e acelerado da população. Grande parte tem relação com a introdução de seres sem alma, os bots. Fabiola, isso foi uma hipótese que eu levantei, acho que foi na live do Flávio, há algumas semanas atrás, porque quando a gente começa a desconstruir muitas crenças, é lógico que a gente tem que ter o pé no chão, tá? Senão a gente começa a viajar na maionese. A gente já viaja um pouco, né, para muita gente, mas a gente tem que frear um pouco a empolgação que nós temos com relação a certas teorias e a certas suposições. Mas essa foi uma hipótese que eu levantei por conta daquilo que eu comentei lá. Assim, o que acontece? A gente basicamente não passa um ano sem guerra, um ano sem algum tipo de problema sanitário, problema de saúde. A gente não passa um ano sem catástrofes em vários pontos do planeta. E olha que hoje, por conta da internet, a gente tem as notícias mais rápidas, né, quando não há censura. Obrigado, Vaneide, pela contribuição. Mas, se a gente for parar para olhar, para verificar isso, realmente o crescimento ele foi muito, muito acelerado, tá? Mesmo durante todos esses conflitos e essas situações, o que, particularmente para mim, me deixou assim com uma certa
dúvida com relação a se esse aumento realmente ele foi natural, foi através, né, de crescimento vegetativo, ou se realmente houve uma inserção em determinados locais de unidades biológicas contendo, digamos, inteligências artificiais, que nós chamamos de bots. Esses bots, gente, para nós, hoje, os normais, eles são identificáveis, tá? Não tem como você identificar e, a princípio, nem eles têm essa realidade, tá? Deles com relação a isso, tá? Mas vocês imaginem nos anos 40, 50, 60, até antes da internet, você poderia, em várias aldeias, em várias regiões do planeta, e simplesmente aparecer bolsões de populações que ninguém conhecia. Mas quem chega naquele momento e se depara com aqueles bolsões, com aquelas vilas, digamos assim, de pessoas, ninguém vai imaginar, vai achar que aquilo sempre existiu lá. Entendeu? E são populações que, às vezes são transferidas de realidades paralelas através de portais, nem elas se dão conta. Tá? Então, é algo que a gente, assim, não estou afirmando que aconteceu dessa forma, mas levanta uma certa suspeita, levanta, né? Oi, Marianina, tudo bem? Eu fixei aqui sua mensagem. Olha, eu nunca li a obra da Blavatsky, né? Eu só tive acesso a determinadas partes, né? Determinadas conclusões insertivas que se tiram da coleção dela, né? Mas eu nem sabia que ela já tinha também levantado essa hipótese, né? Há alguns anos, eu já tinha um conhecimento das clonagens, tá? Não só da clonagem de unidade biológica, como de clonagem daquilo que nós entendemos como alma, né? Mas eu não tinha noção, até o ano passado, que a coisa tinha chegado nesse ponto, o que já existia nesse ponto, através da inserção do que nós podemos entender como inteligências artificiais. O que eu entendi, e tem que a coisa ficar clara, é que quando nós falamos a respeito de inteligência artificial, partindo, tá, de civilizações adiantadíssimas em relação a gente, nós não podemos imaginar essa inteligência artificial dentro dos parâmetros que nós temos hoje da nossa, que começou a engatinhar, pelo menos a que chega a nós aqui, né, os humanos de superfície normais, né? Então, a gente tem que parar para pensar que o que eles entendem como inteligência artificial deve estar 1 milhão de anos à nossa frente. Então, uma das hipóteses que foi levantado, tá, é que a estrutura do nosso cérebro, principalmente a pineal, ela pode ser uma espécie de mecanismo biológico de interface, não só, né, para as almas, mas também para inserção de outros elementos ou de outras tecnologias, como, de repente, uma IA. Uma IA que não precisa ser um dispositivo físico, tá? Você pode fazer isso através de emissão de ondas. Então, é uma hipótese, né, para tentar se achar como é que isso se estabelece. Porque, afinal de contas, a gente, quando fala de bots, a gente fala a respeito de uma consciência artificial, porque a unidade biológica são as mesmas,
o que causa muita confusão. Agora deixa eu começar a rolar aqui, gente, a barra, porque... Marianina, tudo isso nos faz pensar, não é só você, não. Não fiquem vocês achando que de vez em quando eu não fico aqui conversando com meus botões a respeito de todas essas coisas. Hoje já nem tanto, mas até há anos atrás, isso tudo tem um quê de surreal. E aí, gente, vocês não sabem o que perguntar? Eu sei que o assunto que a gente coloca no canal é deveras complexo, né? A gente não está acostumado a ter acesso a esse tipo de informação. Mas eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas, né, para colocar. O que acontece é que nós estamos muito acostumados a só interagir com notícias que circundam o nosso campo de percepção. Então, obviamente, quando surge algum tipo de informação que foge do nosso contexto natural, a gente tem dificuldade até de formatar perguntas, porque a gente escuta, entende, mas não consegue desenvolver nenhum tipo de conclusão com relação ao que a gente está escutando naquele momento, quando são notícias ou informações muito novas ou muito disruptivas, né? Isso realmente causa assim, uma paralisia, a princípio, porque a gente não sabe nem o que perguntar, já que aquela notícia ela é tão inusitada que nos pega de surpresa, né? Mas por isso que eu resolvi começar essa live com vocês, por conta de serem pessoas do grupo, né, já do canal de membros, e que já têm noção a respeito desses assuntos, né? Eu ativei aqui algumas coisas aqui e já ia aparecer anúncio, eu mandei pular, né? Porque é muito chato aparecer anúncio no meio da live. E aí, gente? Aonde, Cléo? Não vi. Não apareceu não, Cléo. Será que você esqueceu de enviar a pergunta? Você colocou ela no chat, mas esqueceu de enviar? Eu recebi aqui o teu, eu fiz uma pergunta, mas não estou vendo ela aqui não. Agora entrou a da Mayla aqui. Coloca a sua depois aí, Cléo, novamente. Boa pergunta, Mayla. Tá?
Os seres da linhagem de Anhotak têm como voltar à fonte ou só até Anhotak? Quem tem condições de voltar são apenas os da linhagem de Miká? Por enquanto, sim. Tá? O que vocês ainda, de repente, não têm de informação suficiente é que até a formação das mônadas, no início do jogo de Avona, até as codificações das mônadas seguiram esse parâmetro também. Tá? Não foi algo que foi tirado, não, foi algo que já veio do sistema monádico dessa forma. Tá? O que acontece é que, se ainda voltasse até Anhotak, estaria menos mal. O pior é que, quando as descendências de Anhotak, por exemplo, Saratem, eles surrupiaram, né, os códigos do Anhotak, eles acabaram também colocando eles próprios como criadores. Então, foi um dos principais motivos do aprisionamento indefinido dessas almas, às vezes no mesmo programa, que foi uma deturpação até do próprio projeto do Anhotak, tá? Foi o que originou, inclusive, a rebelião de Lúcifer. Agora, antes que alguém me faça a pergunta, o que acontece? Mas então essas almas estão eternamente condenadas? Não. Tá? O projeto do Miká, com a estrutura Cadiamon, ela veio justamente para possibilitar essa quebra, né, dessa espécie de configuração através da miscigenação. Tá? Quando, por dois motivos, por dois tipos de caminho, tá? Quando essas almas da linhagem do Anhotak, tá? Elas começam a interagir com uma outra alma que possui a codificação e começa a ter troca de informações por ressonância, esse código do Miká, ele fica mesclado na alma, na codificação de alma do Anhotak. Ou então, através do que nós aprendemos a chamar de planetas morontiais, tá? Que são planetas que já vêm, que já são formatados com essa codificação de contato direto com a fonte. Então, todas as almas que nascem, tá, que vêm ter a sua experiência, a sua participação em planetas morontiais, automaticamente, se elas não possuem esse código, elas passam a ter por uma questão de ressonância. Tá? Então, foi um modelo, um método que foi empregado não só por Miká, né, mas teve aí a participação também dos Voronandeques, para quebrar aquela condição de escravização que acabou se tornando a linhagem do Anhotak pela usurpação e pelo emprego de forma equivocada dos filhos novatos, tá, do Anhotak. E uma coisa que tem que ficar claro para vocês é que isso não começou aqui, no sétimo universo, não, tá, de Orvonton. Isso começou lá no iniciozinho, isso são informações que vocês ainda vão receber através até da própria história do Anhotak, porque isso começou no início de Avona. Tá? Então, vocês percebam como é que a gente vem avançando a nível de tentar aumentar a percepção de todos, porque quando nós começamos, a gente às vezes fala somente de planeta, das situações que ocorrem aqui, depois a gente foge um pouquinho do planeta e vai pelo menos para a Lua, como nós já comentamos a respeito da Lua ser um corpo artificial, depois a gente expande para o sistema solar, depois sai dele um pouco, começa a falar de galáxia, depois de cluster de galáxias, a gente chega no universo local, coisa que muita gente não sabia que isso é definido, é separado dessa forma, mas toda essa forma de expressar uma organização da criação, isso veio do livro de Urântia. Tá? É o livro que a gente se baseia para poder conversar com as pessoas, com vocês, a respeito disso. Senão ia ficar uma bagunça. Né? Então,
toda essa situação, isso já veio na formação do jogo, na formação do software de Havana. Tá? A partir dali, já se começou uma certa manipulação, tá, das estruturas que foram criadas, supramônadas, mônadas e eu sou, em função dos projetos que iriam ser feitos. Se vocês forem lá, naqueles vídeos que estão na playlist A Origem, e vocês assistirem aquilo com cuidado, vocês vão ver que a formatação de uma supramônada e de uma mônada, ela não é da forma que o segmento místico passa. O segmento místico, ele romantiza muito essas coisas e não te dá uma explicação concreta. Então, quando vocês vão lá, vocês começam a perceber que tudo aquilo ali teve uma ordem, uma organização, um projeto. Não foi feito de qualquer forma. Então, isso também expande a consciência de vocês e a gente começa a ficar um pouco mais analítico com relação ao que a gente lê e ao que a gente ouve. Algumas coisas são muito fantásticas, sim. Tá? Algumas a gente descarta. Outras a gente põe pelo menos em stand-by, esperando que venha um momento em que uma informação complete aquilo. Entendeu? Mas tudo sempre com discernimento, com o pé no chão, tá? Para que a coisa não comece a virar um festival, né, de coisas inacreditáveis. Respondido não, Maia? Vou partir agora aqui para a Vaneide. Olá, Vaneide. Considerando todo o aparato de controle e aprisionamento da alma que acontece no nosso universo, uma questão sempre me inquietou. Por que algumas pessoas reencarnam e ainda na infância têm... A pergunta ficou incompleta, Vaneide. Eu vou desfixar aqui, aí você, por favor, completa a pergunta, senão eu não vou conseguir te responder. Deixa eu agora aqui. Já vi aqui embaixo, Vaneide. A percepção de que algo não está certo seria uma falha no momento de apagar os registros da memória? Olha, eu acredito que isso não tenha uma única causa, não. Tá? Isso pode ter vários motivos que podem ser planejados ou não. Tá? Porque também vai depender o que aquela alma veio fazer. Se é uma exilada, se é alguma alma que veio fazer pesquisas, depende do que essa alma veio fazer aqui. Veio, às vezes, testar o simulador, veio testar a unidade biológica. Tá? Então, tudo isso pode vir a desencadear esse tipo de situação, sem contar os bots. O que a gente tem que levar em consideração é que o comportamento que nós vemos hoje na sociedade de forma geral, ele parece até meio padronizado. Então, nós assistimos comportamentos idiotizados de pessoas, mas é no mundo inteiro. Lógico que cada um dentro do seu contexto cultural. Então, uma coisa que nos deixa na dúvida é como é que pode isso? Quando você tem isso acontecendo numa região específica, uma região pontual, você simplesmente faz um estudo e estabelece algum problema ligado ali ao ambiente, a uma cultura muito, muito pontual naquele espaço, e assim se tem aí matérias que estudam isso. Mas quando você tem um comportamento generalizado dentro de uma mesma faixa temporal, isso levanta muita suspeita. Né? Então, os bots, mesmo sem saberem, eles são induzidos a agirem de determinada forma. Inclusive,
a matriz de controle só funciona da forma que funciona por conta deles. Como eles são maioria, tá? Você consegue, ou quem controla isso, consegue fazer exatamente a matriz de controle seguir para um determinado caminho por conta de uma programação pré-estabelecida. Então, digamos que você joga um sinal de Wi-Fi através de algum dispositivo na Lua, por exemplo, e quem é bot aqui no planeta começa a seguir aquele tipo de idealismo, aquele tipo de conduta, né? Todos ao mesmo tempo. Ou você também pode dirigir aquilo para um local específico. Então, isso também pode explicar o porquê que você tem essa dúvida quando você chega e olha, né, uma falha no momento de apagar. Nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes você traz reminiscências porque a coisa pode vir ser colocada assim. Existem muitos, né? Existe uma percentagem pequena aqui no planeta que veio por algum motivo que não fosse o exílio. E muitos possuem o que já deram o nome de corpo criogênico. É um corpo que está em estase, em determinadas bases, sejam elas na Lua, na Terra ou em naves no espaço. Tá? E, obviamente, esses que têm corpo criogênico, o corpo criogênico ele não está preso na matriz de controle do simulador da Terra. Então, obviamente, você pode ter ali equipes de cientistas, pesquisadores, psicólogos espaciais, sei lá o nome que a gente possa dar a isso, né, que fazem um trabalho a nível neural nesses corpos criogênicos, de modo a tentar estabelecer uma conexão mais afinca com a consciência que está encarnada na Terra, a consciência que pertence a esses corpos em estase. Entendeu? Então, isso também pode ser um motivo, ok? Deixa eu desfixar aqui, só um minutinho. Responder aqui o Kleber. Gente, eu não estou seguindo uma ordem aqui do chat, não, porque ele está toda hora mudando. Então, eu estou pegando o que aparece, mas eu estou anotando o nome de cada um aqui, que eu já respondi, para dar a oportunidade de responder das outras pessoas também, tá? Kleber Tavares. Sobre a desintegração de Saratem e os filhos paradisíacos, como fica a sua descendência? Ocorre o mesmo uma reação em cadeia? Não, porque a descendência, elas acabam criando uma certa independência a nível de rede neural. Tá? Você pode ser estimulado, influenciado pela rede que te deu origem, mas você não depende dessa rede para estar manifestado. Tá? Entendo que quando você fractaliza uma estrutura em pequenos pedaços dela mesmo, o próprio nome já diz, pequenos pedaços dela mesmo. Tá? É como se você arrancasse um pedaço, tá? Vamos supor, uma parte da rede neural de Saratem e fizesse Satã, por exemplo. Aquele pedaço que foi retirado de Saratem, aquilo é um tal de recorta e cola. Aquilo não é um tal de copia e cola, não. Você recorta e cola. Então, por isso que muitos filhos paradisíacos, eles não saem criando fractais à torta e à direita, não, porque eles acabam ficando prejudicados com relação à integridade da sua rede neural. Quando porventura, tem-se uma alma, ou um fractal, ou até um eu sou, que é raro acontecer isso, mas quando você tem uma estrutura dessa desintegrada, isso causa um prejuízo, tá? Para a mônada, por exemplo, porque ela acaba perdendo a questão emocional quando não a base de informação daquela rede, daquela consciência que foi desintegrada. O que fizeram com Saratem dentro do que me chegou de informação, tá?
ela foi aprisionada, vamos supor assim, foi meio que colocada num campo de contenção, né? Foi meio que colocado no que nós podemos entender de adormecimento e foi se extraindo todo o banco de dados de informação, tá? Todo o sentimento e as emoções que foram geradas pelas almas que estavam vinculadas a elas se perde. Aquilo você não tem como fazer um backup daquilo. Então, você faz um backup de informação para não perder. Tá? Agora, uma coisa que eu comentei e que foi... eu recebi também essa informação através de leituras, em que eu comentei, acho que foi num vídeo, né? Que hoje já há um entendimento diferente do que vem a ser uma desintegração de uma alma. Tá? Vamos dar um exemplo para vocês. Digamos que que alguém daqui seja um filho paradisíaco. Tá? Alguns de nós aqui seja filho paradisíaco. Em que nós entramos aqui no laptop para jogar um jogo qualquer online aí com participantes do planeta. E que num determinado momento, tá? Você perde todas as suas vidas e você é obrigado a sair do jogo. Você possui um avatar nesse jogo, tá? Mas você acaba sendo morto, é a sua última vida. O que acontece? Você simplesmente sai do jogo e retorna a sua personalidade aqui, desse lado aqui do computador. Tá? Então, o que pode acontecer quando se desintegra uma rede de consciência, principalmente desse porte, é que Saratem passa a não existir mais em Avona. Vocês lembrem que eu já comentei com vocês que existe uma estrutura da criação anterior à Avona. Fica do outro lado do que se chama, no livro de Urântia, de Portal Shantar. A gente pouca informação tem disso daí. Então, para as religiões, a criação começou no que nós entendemos aqui como o início de tudo. E não é verdade. Tá? De acordo com o livro de Urântia, você tem Avona, que é o principal programa experiencial no qual nós estamos participando. Tá? E é algo, como a gente pode perceber, para os nossos padrões aqui encarnados, gigantesco. Infinito até, vamos dizer assim. Né? Mas existe algo antes disso. E mais lá para frente eu vou ter informações suficientes para conseguir, pelo menos, criar um banco de dados, um banco de informações suficiente para que vocês tenham acesso a isso. Tá? Então, tem que também levar isso em conta. E a sua descendência, como eu expliquei, Kleber, ela não sofre de forma... A descendência não sofre, né, com relação ao que é desintegrado. Não sofre a nível de algo mais contundente, a nível de perda de alguma coisa.